Se eu tivesse que falar para vocês, em relação a tudo que eu estudei sobre finanças, em todos esses 10 anos de estudo, o que eu acho mais importante que você deveria saber, eu teria 4 coisas para te falar. Eu estava pensando nisso, já estou muito tempo estudando finanças, já são mais de 10 anos. Se você não sabe, eu sou formado em gestão financeira, já tive CPA 20, 10 anos estudando finanças no mercado, investindo, e já estudei e aprendi muito. E aí, eu parando para pensar, eu juntei 4 princípios que eu levo para minha vida, coloquei num formato de roteiro e queria compartilhar com vocês. Vai ser um papo bem pessoal sobre coisas que serviu para mim. Vou falar para vocês e espero que sirva para vocês, tá bom? Vamos lá, sem enrolação, né? O primeiro conselho que eu tenho que dar para vocês é fundo de emergência. Claro, se você já assistiu algum vídeo na internet sobre finanças, se você está entrando nesse mundo, com certeza você já ouviu falar disso e aquele papo, fundo de emergência é importante, caso alguma coisa aconteça, você tem um dinheiro para se manter e tal e fica tranquilo. Beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que assim, eu tenho que falar a importância disso e ressaltar o quanto é importante, porque contar a minha história em relação a isso é que é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como aprendiz, ganhava muito pouco, fui juntando dinheirinho que não dava pra nada, né? Assim, não dava nem pra dizer que é um fundo de emergência, né? Pô, ganhava muito pouco mesmo, papo de 600, 500 reais. E aí saí do emprego, fiquei com minha rescisão, e me mantive por um tempinho, depois arrumei outro emprego e fui subindo assim na minha carreira e fui conseguindo juntar um dinheiro. Até que com o tempo eu juntei uma boa grana, que seria o meu fundo de emergência, que se tornou o meu fundo de emergência. E cara, depois desse momento que eu tinha aquela grana, tudo mudou. Eu fiquei extremamente mais tranquilo. É uma coisa, é uma paz que traz pra si que você não tem ideia, cara. Você não tem ideia de como é bom você dormir, você fazer suas compras seguro, você pensar a longo prazo sabendo que você tem um dinheiro. Porque assim, pessoal, você deve estar pensando, o esquema é ter dinheiro porque se alguma coisa acontecer, você tem onde se parar. Vai muito mais além do que isso. Porque você sabendo que você tem algo para se manter, que você tem uma base financeira, tudo em relação muda, principalmente a oportunidades e a escolhas. Quando você não tem uma grana para si, quando você não tem nada, é difícil você tomar uma decisão, principalmente em relação à carreira. Você está num trabalho que você não quer, que tá ruim, tá afetando a sua saúde, mas você não pode sair porque se você sair, o que você vai fazer sendo que você não tem dinheiro e você precisa se manter? Você tem que ficar lá. Entendeu? Um exemplo assim, né? Pegando um exemplo assim por alto. Agora, se você tem um fundo de emergência, certas coisas você não precisa se submeter porque você tem como se manter, entendeu? Não vou fazer isso, tá afetando muito minha saúde, não quero. Tenho dinheiro aqui para me manter por 1 ano, 6 meses, e nesse tempo, como eu já sou estudado, vou procurar outro. Olha como muda, entendeu? Olha como muda as coisas. Depois que eu juntei esse fundo de emergência para mim, não consigo mais ficar sem dinheiro. E para mim isso aqui é como se fosse a riqueza, entendeu? É como se fosse a minha riqueza. Não é um dinheiro extremamente, nossa, eu posso viver 3 anos sem trabalhar. Não, é um dinheiro seguro e para mim essa é a minha riqueza, porque eu não consigo mais ficar sem dinheiro. Eu não consigo mais pensar na vida, em pensar em coisas sem ter dinheiro. Eu não consigo me ver mais dessa forma. Tudo que eu tomo em decisão agora é sempre seguro, sabendo que eu tenho algo para me manter, algo se tudo der errado, eu consigo manter, entendeu? E assim, papo reto, pessoal, nem é sempre se algo der errado também, porque eu vou falar coisas para vocês, o meu dinheiro fica lá guardadinho, fica rendendo, às vezes se pinta alguma coisa que eu quero comprar com baita desconto, que se eu pagar à vista vai ser um baita desconto, eu me dou o direito de comprar, sendo desde que não comprometa muito do meu fundo de emergência e claro, eu vou repor depois, porque eu sei que eu vou repor depois, entendeu? Então eu consigo me dar esses luxos, por isso que fundo de emergência é a principal coisa, tá? Segunda coisa, consumo consciente. Isso aqui eu nem preciso falar nada, você também já deve saber disso, né? Consumir, pessoal, gastar dinheiro, ter despesas é a segunda coisa mais importante que você tem que estar em mente na sua vida financeira, porque é a partir daí que tudo pode ir por água abaixo. A mesma
os mesmos gastos, esse mesmo ponto pode tanto te elevar financeiramente quanto derrubar você financeiramente, né? Porque se você tem gastos inteligentes e não gastar com besteira, você pode evoluir na vida. Agora, se você só tem gastos com besteira, aí vai ficar muito difícil, né? Então, assim, consumo consciente. Tem aquela regrinha. Para, pensa se você precisa disso. Se você tá gastando com muita besteira, o que eu quero falar com besteira? Ah, cara, vamos supor, você fica saindo sempre pra balada e fica gastando R$ 300 em bebida alcoólica. Você quer? Você gosta? Tá bom, mas isso é algo consciente? Não, porque você tá gastando uma baita grana com coisa extremamente desnecessária. Pra mim, isso daqui não é um consumo consciente. Eu não faria isso. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Vai depender das prioridades das pessoas. Mas tem uma base geral. Tem algo assim que você... Todo mundo consegue ver que são gastos que, pô, não vale a pena. Esse é para mim um exemplo, entendeu? Então assim, tá querendo fazer alguma compra? Tá querendo ter algum gasto? Você tá pensando em comprar alguma coisa? Pare e pense se primeiro você precisa daquilo e se você tem capacidade de pagar aquilo. Não vai tentar se endividar por nada, não vai tentar acabar com sua vida financeira, penhorar anos e anos de salário seu por causa de uma coisa só que talvez nem vale a pena. Você tem que ser mais consciente, tem que ter mais consciência. E assim, eu tô falando, e talvez eu não esteja explicando o qual consciente, o qual importância disso aqui, porque é um assunto muito complexo e daria um vídeo só dele. Então eu vou parar por aqui, porque eu prometo que eu vou fazer outro vídeo só falando de gastos, tá? Mas tenha na sua mentalidade esse princípio, consumo consciente. Não gaste com besteira. Vamos lá. O terceiro princípio e o terceiro conselho que eu falaria para você é pague-se primeiro. Se você está começando no mundo das finanças agora, se você está tentando começar a juntar dinheiro, eu sei que você vai ter a dificuldade de guardar uma grana. Porque quando você está começando, a primeira coisa que você faz, e que todo mundo faz, é o seguinte: você pega o quanto você está ganhando, vê o quanto que você está gastando, e vai comprando, vai gastando, vai pagando as coisas, e vai fazendo isso. Chegou o final do mês, você vai ver o que sobrou, e vai falar, pronto, é isso que eu tenho pra mim. E esse é o erro, porque às vezes não sobra nada. E é o que na maioria das vezes acontece, porque você vai vendo dinheiro na conta, seu intuito é gastar, porque tá sobrando. Então qual é a principal coisa que você tem que fazer? Pagar-se primeiro. Pegou seu salário, já tem em mente o quanto você quer pra si. Quando falar pra si, é pro seu objetivo, pro seu eu do futuro. Você tá investindo, você tá querendo comprar um curso, você quer comprar uma casa e precisa de X dinheiro por mês. Então você pensa nisso, guarda o seu dinheiro, pega esse dinheiro logo quando você pega o seu salário. Paga-se primeiro. Preciso de R$ 300 todos os meses, porque daqui a um ano eu vou comprar um curso, vou fazer um intercâmbio. Então é isso. Pegou o salário, pega esses R$ 300, já se paga. E aí depois disso, aí sim que você vai ver o que você vai fazer com as suas outras despesas. Aí sim você vai ver o que você vai poder ter de lazer, o que você vai poder ter de luxo, o que você vai poder fazer, entendeu? Mas primeiro, pague-se primeiro, porque isso é o mais importante para você. Se essa é a prioridade, então tem que ser a primeira coisa que você vai pagar. Não fazer tudo, todas as outras coisas e depois tentar guardar um pouquinho do dinheiro para sua conquista, para sua prioridade. Isso aqui não faz sentido, entendeu? Pague-se primeiro. E por fim, o último conselho: pense no longo prazo, entendeu? Isso aqui é muito importante e você poderia falar assim: ah, o correto não seria ter um equilíbrio, pensar a longo prazo e pensar a curto prazo? Sim, porém, muitas das pessoas, praticamente todo mundo, já tem esse pensamento a curto prazo. Você sempre tá querendo saber o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã. A maioria das pessoas já pensa a curto prazo. A grande dificuldade é pensar a longo prazo. Então, é sempre tentar, no seu dia a dia, fazer esse exercício de pensar a longo prazo, principalmente financeiramente. O que você quer fazer daqui 5 anos? Aonde você quer estar na sua carreira daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que você quer conquistar? Entendeu? O que você quer da sua vida daqui 10 anos?
tem que começar a pensar assim. Decidir o que você quer, você tem algo na sua mente, cara, como que eu vou chegar nisso? Já deixa eu pensar a longo prazo. Pô, e se daqui 2 anos acontece algo tipo inteligência artificial e dá ruim no meu emprego, o que que eu vou fazer? Ou eu já tô vendo isso acontecer agora, será que daqui 2 anos eu vou ter meu emprego que a inteligência artificial vai tomar? Cara, pensa a longo prazo. Tô bem na minha empresa aqui, tô ganhando bem, tá tudo tranquilo, só que essa empresa aqui, mano, será que daqui 5 anos ela vai estar viva e meu emprego vai estar garantido? Talvez não. Inteligência artificial acabou com um monte de empresa, entendeu? Muitas empresas foram falindo por causa da tecnologia. Então, pensar a longo prazo, principalmente em relação à sua vida financeira, em relação à sua carreira, o que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter para si, é importante, cara. Você tem que ter isso na sua mente, tem que ter isso bem definido. E eu acho que se as pessoas não pensar a longo prazo, é inevitável. Você vai acabar só pensando no curto prazo, todo seu dinheiro vai para possivelmente prazeres momentâneos e quando chegar lá na frente, quando chegar lá e o seu eu do futuro precisar de alguma coisa, vai olhar para trás e vai falar: putz, eu devia ter tomado atitudes melhores, eu devia ter pensado melhor, eu devia ter me planejado melhor, né? E é assim que vai acontecendo com a maioria das pessoas, se as pessoas não tivessem visto esse vídeo, né? Mas como você viu esse vídeo, vai fazer diferente, você não vai estar assim aqui no futuro. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você mude sua vida financeira e continue acompanhando os vídeos aqui do canal, tá? Porque eu quero continuar batendo papo com vocês, tá? Meu nome é Marcos Donizete, te vejo no próximo vídeo e fui.